Vamos lá, dando continuidade à nossa aula, agora falando sobre a associação de resistores em paralelos, parte 3 da nossa aula. Vamos lá? Voltei agora para falar o outro tipo de associação. Uma associação chamada paralelo. Na associação do tipo paralelo, já vai aparecer um cara bem interessante chamado de nó. É isso aqui, ó. Onde está essa letra A, esse ponto é um nó. Nó é uma emenda de fios. Aonde você está vendo esse fio principal chegando e depois saindo um, dois, três fios, precisa descascar o fio, tirar aquela capinha do fio e amarrar um fio no outro e emendar o fio. Essa emenda de fio que chamamos de nó. Eu tenho o nó A, eu tenho aqui o nó B. Então, cada um desses resistores está ligado no ponto A e está ligado no ponto B. E aí o que acontece? A corrente elétrica que vem por esse fio, quando ela chegar no nó, imagina que essa corrente elétrica fosse, por exemplo, um tubo com água, fosse água. O fio é um tubo com água. Quando chega nesse nó A, você tem três tubos, onde ele vai derivar em três tubos. Então, aquela água que vem pelo tubo principal se divide pelos três tubos. É isso que acontece com a corrente elétrica. Quando a corrente elétrica chega no nó A, se divide entre os três fios. Então, a corrente elétrica agora não é mais a mesma para os resistores. A corrente elétrica que vai para o resistor 1 é diferente da corrente do 2, é diferente da corrente 3. Pausa dramática. Claro que se o valor dos resistores for igual, os três resistores tiverem o mesmo número, a corrente também se divide por igual. Mas no caso aqui eu estou supondo que R1, R2, R3 são resistores totalmente diferentes. Beleza? Vamos agora falar sobre a DDP. Para a DDP eu vou usar esse modelinho. Esse modelo é um modelo de uma tomada também modelo antigo, tá? Hoje a tomada nova ela tem um sistema diferente, onde tem o fio terra colocado aqui no meio entre os pontos A e B. Mas vamos pegar o A e B como referência. Repara que essa tomada tem um lado que eu vou pintar aqui, que está do lado A, e o outro lado que está aqui do lado B, tipo entrada e saída, tipo o fio que tem a potencial 0 e o potencial 110, para formar a diferença de potencial 110. Ou o fio que tem o lado A 110 e o lado B menos 110, e a diferença de potencial é 220, tá? Quando você pega esse aparelhinho chamado Benjamin, o Benjamin, ele é um aparelho que serve para fazer ligação em paralelo. Porque cada um desses furinhos aqui, esse é um Benjamin antigo também, tá? Cada furinho desse A, esse A significa que aqui dentro tem um metal ligado no fio A. E está ligado nesse outro furo e está ligado no furo aqui de baixo. Já o B, vou tentar fazer com outra cor. O B que está ligado aqui, ele lá dentro tem um metal ligando aqui, e lá dentro tem um metal ligando lá embaixo. Então, todos que estão para o lado esquerdo é um potencial, do lado direito é outro potencial, o que significa que a DDP é a mesma. Então, se o A é 0 e o B é 110, então aqui entre A e B vai estar ligado para esse aparelho 110, para esse aparelho 110, para esse aparelho 110, ok? Vale uma observação. O desenho que eu pus aí é um ótimo exemplo do que você nunca pode fazer. Nunca. Por quê? Ele ligou num Benjamin, um ferro de passar roupa, que é um aparelho que consome muita energia elétrica. Muita. Ferro de passar roupa é um grande vilão. Gosta de muita energia. Um aquecedor de ambiente puxa muita energia. E tem uma lâmpada incandescente. Todo mundo colocado aqui nessa tomada vai puxar energia demais nessa tomada. Essa tomada não foi feita para tanta energia. Ela vai derreter e pode inclusive derreter, dar um curto-circuito e dar ruim esse negócio. Então, esse é um exemplo do que você não pode fazer. Mas quando você liga em paralelo, a potência dos aparelhos se somam e a corrente se soma. Fica uma corrente muito maior.
É muito elétron entrando por aqui nesse aparelhinho Benjamin. E ele pode não suportar essa corrente, esquenta muito e derrete. Então isso você não pode fazer. Mas o que eu queria voltar aqui é que se você entendeu a ideia, a DDP é a mesma para cada aparelho. Isso é uma característica de ligação em paralelo. Todos têm a mesma DDP porque eles estão ligados nos mesmos pontos. Repara, o resistor R1 está ligado em A e está ligado no terminal B, no nó B. O R2 ele está ligado no nó A e está ligado no nó B. O R3, a mesma coisa ligada entre A e B, eles estão ligados nos mesmos pontos da tomada. Portanto, eles estão ligados na mesma DDP. O U para o R1, para o R2 e para o R3 sempre vai ser igual. E um detalhe técnico. Resistência, o valor do resistor é para resistir à entrada de elétron. Quanto maior a resistência, mais ele resiste à entrada de elétron. Quando eu coloco em paralelo, não aumentou a quantidade de elétron? Não pode entrar mais elétron em paralelo? Se pode entrar mais elétron, quer dizer que a resistência total ela não aumenta, não. A resistência total diminuiu. A corrente aumentou, é muito elétron entrando, porque a resistência total fica menor. Porque os elétrons vão sofrer menos resistência. Olha que interessante. O elétron sofre menos resistência porque ele pode se dividir entre 3 resistores. Um pouquinho para um pouquinho para outro, um pouquinho para outro. Não é tanta resistência para ele. Se você lembrar lá da série, cada elétron, todos os elétrons, aliás, tinham que passar pelo R1, pelo R2 e pelo R3. Era muita resistência para cada elétron. Aqui, cada elétron passa ou pelo R1, ou pelo R2, ou pelo R3. Forma uma resistência menor. Pegou a ideia? Seguindo. Uou! Tem um detalhe técnico. Antes da gente falar de contas, vamos falar de um detalhe técnico. Aqui eu tenho 2 circuitos ligados em paralelo, né? Os nós A e o nó B. Essa chave aí é o interruptor, né? É o interruptor. Então eu tenho uma chavinha aqui, eu tenho uma chavinha aqui, eu tenho uma chavinha aqui. A de cima e a do meio estão fechadas, quer dizer, o elétron pode passar, o que resultou numa lâmpada acesa. Reparou? As duas lâmpadas estão acesas porque o elétron consegue passar por aqui, tá tudo tranquilo. Mas essa chave aqui de baixo, ela está aberta, o elétron não consegue passar. Conclusão, a lâmpada não acendeu. O que eu quero dizer com isso? No circuito do tipo série, voltando lá atrás, quando você abriu o interruptor, apagava todo mundo, porque não passava elétron para ninguém. Era o mesmo elétron que passava um dos 3 resistores, não vai passar elétron para ninguém. Já agora, o que vai acontecer? Apenas a chave de baixo está aberta, então só a lâmpada de baixo é que para de funcionar. As outras continuam funcionando. É por isso que na sua casa você acendeu a luz de 2/4 e a sala está apagada. Mas está todo mundo ligado em paralelo ali. Por quê? Uma sala está com o interruptor fechado, mas está em paralelo entre os pontos A e B da fiação que está no teto da casa. A sala não, né? Um quarto está ligado entre A e B, que é o que eu liguei. O outro quarto que eu liguei está entre A e B também. Então está funcionando, está fechada a chave. E a sala eu abri a chave. E aí, então, a eletricidade não consegue passar pela fiação para acender a lâmpada apenas da sala. Portanto, os quartos, a sala, a cozinha, tomadas, está todo mundo ligado em paralelo. Aí um aluno faz assim uma pergunta. Oh, prof, e quando eu tenho um lustre com muitas lâmpadas, eu desligo o interruptor e apago todas. Apagam todas. Apagam todas ou apago uma parte, né? Na minha casa tem uma parte que apaga com um botão e outra parte que apaga com outro botão de algumas lâmpadas. Como funciona isso? Eu coloco as lâmpadas realmente ligadas em paralelo, todas elas, entre os pontos A e B da fiação.
E a fiação que chega no lustre, aquela que vai subir para o lustre, é ali que eu ponho uma chave. Então, eu ponho uma chave antes do paralelo. Se eu pôr uma chave antes do paralelo, eu apago as 3 lâmpadas ao mesmo tempo. Deu para ver essa ideia? Então, vamos seguir mais um pouquinho. Agora é hora de falar de continhas. Uou! Zoom! Voltando para falar das continhas. No circuito, então, do tipo paralelo, os 3 resistores são ligados, só que quanto mais resistores eu colocar em paralelo, ao invés do resultado final aumentar, ele diminui. Lembra que eu comentei? Em paralelo, a resistência equivalente é menor, para poder entrar mais corrente. Portanto, quanto mais, olha que conta louca, quanto mais eu somo, menor o resultado da resistência. É por isso que eu uso uma técnica de conta chamada soma dos inversos. Soma dos inversos, repara, 1 sobre R total é 1 sobre o resistor 1 mais 1 sobre o resistor 2 mais 1, ou quantos resistores tiver. E o que acontece no resultado final dessa conta, a resistência total dela? Quanto mais você soma, menor o RT. Diferente de série que quanto mais você somava, maior o RT, quanto mais você soma aqui, menor o RT. Aliás, eu estou falando RT. Então, eu posso chamar de resistência total ou resistência equivalente. Resistência equivalente porque é como se eu tirasse todos os 3 resistores e trocasse por um único resistor que equivale ao funcionamento dos 3 ao mesmo tempo. Então, tem resistência total, tem resistência equivalente. As 2 maneiras de falar estão certas. Ah, tem gente que chama de RAB. RAB também, resistência entre os pontos A e B. E 3 maneiras. R total, R equivalente, RAB. E a corrente elétrica? Bom, a corrente elétrica se dividiu. Então, o I total é esse daqui. É o I que está chegando lá da fiação da entrada da sua casa. Ele se dividiu um pouco para esse fio aqui para cima, um pouco continuou em frente, um pouco foi para baixo. Se eu somar esses 3 valores de I, é que vai me dar o valor do I total. Portanto, em paralelo, você tem que somar a corrente. E a DDP? Os 3 resistores estão ligados, olha só, os 3 resistores estão ligados entre os mesmos pontos A e B, o que significa que o valor do U da DDP para o R1 é entre A e B, vai ser o mesmo do R2 que está entre A e B, vai ser o mesmo do R3 entre A e B. Portanto, quando eles estão entre os mesmos valores, entre os mesmos nós, perdão, entre os mesmos pontos, os mesmos nós A e B, a DDP é igual. E para facilitar a sua vida, quando o exercício estiver ligado em paralelo, eu sei, tá errado. Não é assim que escreve paralelo. Paralelo é com O, ó, paralelo, ó, aqui em cima. Mas é só para pegar pela fonética, fonética. Paralelo, o valor do U é que é igual. Então, série, o I é igual, paralelo, o U é igual. É assim que eu sei o que é igual em série e o que é igual em paralelo. Curtiu? Vamos lá. Mas a associação do tipo paralelo ainda tem dois casos particulares que eu vou comentar agora. Vamos lá. Próximo slide. Fui! Nesse próximo slide, esse é o primeiro caso, tem ainda o segundo caso, é quando tem apenas 2 e somente 2 resistores ligados em paralelo, que é aquele que tem o U igual para R1 e para R2. Quando eles são ligados em paralelo, eu posso fazer o exercício da formulinha que eu mostrei no slide anterior. 1 sobre R total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Está tudo bem fazer desse jeito, não tem nada errado, tá certinho. Mas como são só 2 resistores, eu posso fazer o seguinte, eu vou tirar o MMC entre esses 2 resistores. Quando eu tiro o MMC entre esses 2 resistores, repara, eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, aí apareceu R2, ó.
R1, R2 dividido por R1, vezes 1 deu R2. R1, R2 dividido por R2, vai cortar o R2, vai sobrar o R1, que eu vou fazer vezes 1, vai dar R1. Portanto, eu fiquei com R2 mais R1, e embaixo R1, R2. Só que aqui está escrito 1 sobre RT, e não pode ficar 1 sobre RT, tem que ficar só RT. Então, eu tenho que inverter esse lado, eu tenho que deixar o RT em cima. Então, eu posso inverter essa fração. Fica RT sobre 1, ou somente RT. RT só é RT sobre 1. E aí, eu inverto o segundo lado, o lado direito. Invertendo o segundo lado, ficou R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Essa formulinha é conhecida como o produto dividido pela soma. O produto pela soma. Atenção! Só vale para 2 resistores em paralelo. Se tiverem 3 resistores, negativo. Para 3 resistores, não vale. Só vale para 2 resistores. Ok? Vamos para o outro caso particular de associação em paralelo. Estou falando de paralelo. Voltei. Associação em paralelo, o outro caso, ele funciona basicamente assim. São vários resistores em paralelo, só que agora são N resistores iguais, todos com o mesmo valor. Então, esse primeiro é R, o segundo é R, o terceiro é R, o quarto é R, o outro é R. Eu tenho N resistores R iguais. Eu posso fazer igualzinho aquele slide, né, anterior, 2 atrás, que eu falava que 1 sobre R total é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1, e assim até o resistor RN. Mas aí, como eles são todos iguais, em vez de chamar de R1, R2, R3, eu chamei só de R. Eles são iguais? R, 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 R. E aí você observa que nessa fração o MMC já está tirado. O MMC é o próprio R. Então, se o MMC já está tirado, é só somar a parte de cima. Como eu tenho N números uns em cima, 1 mais 1 mais 1 mais 1, N vezes, por isso que fica N sobre R. E aí, de novo, 1 sobre RT não é legal, eu preciso do RT como resposta. Então, eu tenho que inverter essa fração. Por isso que fica RT. Só que se eu invertir o lado esquerdo, tem que inverter o lado direito. E aí ficou R sobre N. Então, a resistência equivalente, ou resistência total, ou resistência entre A e B, é R sobre N. E isso vale sempre que eu tenho em paralelo todos os resistores iguais. Esse tipo de exceção não aparece num circuito do tipo série. Esse tipo de exceção aparece somente no tipo paralelo. Ok? Então, em termos de conta, formulinha, o que a gente vai precisar era isso, mas não acabou nossa aula. Porque tem umas curiosidades, algumas curiosidades que eu preciso contar para você antes da gente encerrar. Olha só. Vou passar para o próximo slide. Uou!